O infectologista da Santa Casa, Dr. Mauro Cripa, explicou sobre o que é o Covid-19 e a gravidade da doença. Nós temos um vírus que não é o grande problema não é ele em si, mas ele chegar de forma pandêmica. Ele chega no mundo, nas estruturas dos países, de maneira rápida, altamente contagiosa, e como toda doença, ele vai ter casos onde as pessoas sequer irão sentir, outras que terão um dia ruim, um dia que dolorido, corpo ruim, que passa horas depois ou no dia seguinte. Da mesma forma que nós vamos ter algumas com um pouco mais de sintomas, e assim crescendo em escala, até infelizmente aqueles pacientes que obituaram. Claro que essa proporção, graças a Deus, ela se dá em termos percentuais, claro, com um nível de, vamos dizer assim, 80, nós não, como eu falei, isso é uma novidade para todos, mas o que se tem observado é um nível de 80% de pessoas que sequer vão ter sintomas, aí 70%, uns 15% que vão ter algum sintoma intermediário e os 15% que são o efetivo problema. É sobre essa população, sobre esse percentual que nós hoje estamos nessa guerra com sofrimento de todos. Eu entendo, nós todos nós estamos passando por dificuldades em família, financeiro, alteração de rotina. É um sacrifício que o todo faz para diminuir esse percentual dos moderados graves. E destes 15 que eu falei que vão ter sintomas, eventualmente algum tipo de internação, nós estamos observando nas estatísticas dos países que nos antecederam na pandemia, uma faixa aí de 0,1% a 0,2% de óbito, que, por mais que pareça um percentual baixo, se nós aplicarmos a uma população de uma maneira aguda, acontecendo tudo ao mesmo tempo, é um contingente de pessoas que precisaram de hospital e que não há no mundo, em nenhum país, não havia e não há um preparo para atender um contingente de maneira tão rápida. Então, vamos lá, a primeira gravidade deste vírus é ele chegar dessa maneira, abrupta e rápida, com alto contágio, mas baixa letalidade. Muito bem. Então, daí a gente já tira a seguinte questão. Alguns formadores de opinião falam que é um vírusinho, é um vírus, realmente, em si. Mas a forma o tornou um perigo, um problema de saúde pública mundial. Ele também falou sobre as medidas e a importância de ficarmos em casa neste momento. Nós temos sim que tomar medidas de isolamento, porque, como eu já coloquei, ele é extremamente contagioso. E como que se evita contágio? Evita contágio não passando um para o outro. Então, hoje, nós temos que sim ficar em casa. Claro, gente, ficar em casa dentro de um contexto. E qual é esse contexto? Esse é o grande senão, eu posso, não posso. Então, nós vamos pegar os nossos suscetíveis, isso é, aquelas famílias que possuem crianças, jovens, adultos, que já têm um nível de suscetibilidade, porque, por exemplo, nasceram com alguma situação de imunodepressão, quer dizer, de imunidade baixa, que nasceram com alguma doença, uma deformidade, enfim, que a vida dessa pessoa, do ponto de vista de saúde, já é débil, já é debilitada, é fraquinha. Essas pessoas têm que literalmente ficar o tempo todo dentro de casa com todos os cuidados. Muito bem. Depois, a população alvo. Isto é, nós já sabemos que os idosos, pela idade por si só, somado ao fato que normalmente os idosos têm comorbidades. O que é uma comorbidade? Tanto se fala hoje, não vamos falar português claro. É muito simples, é toda aquela doença que você está cuidando, tomando aquele monte de remédio. Falar para se entender. Isso é, a pessoa tem diabetes, pressão alta, colesterol, etc, etc. Isso ela vai continuar tendo, com Covid ou sem. Só que estas patologias, essas doenças, quando instaladas na pessoa, elas acabam facilitando que, ao ser contaminado, ao ser infectado pelo vírus, o comportamento dentro dessa pessoa não é tão simples quanto naquelas que não têm essas doenças. Então nós pedimos que quem tem mais de 60 anos também se junte àqueles suscetíveis e permaneça o tempo dentro de casa. Então o vovô, a vovó, enfim, tem que ficar lá. Eu sei que é difícil, é cansativo, tem que ficar, ponto final. E os outros familiares, por prudência, que podem permanecer, permaneçam e elejam um, que é o que vai se expor, porque nós temos uma vida a tocar e nós temos que estar na rua.